Da parte de uma mensagem que nós começamos aqui domingo retrasado, salvo engano, tivemos alguns domingos depois, né? Mas se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde nós fizemos a leitura do versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Se você entrar no YouTube, está lá Santidade, Deus desneutralizando o poder do Espírito Santo, parte 2, porque nós já trouxemos aqui uma introdução e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre os perigos que há quando nós apagamos o Espírito Santo dos nossos corações. Amém? Amém? Parabéns, Zeni, toda a equipe, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês em nome de Jesus. Versículo pequeno, o que está escrito na sua Bíblia? Vamos ler juntos? Não extingais o Espírito. A outra tradução diz: não apagueis o Espírito. Pai Santo, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, é muito importante nós pensarmos, né? Eu gostaria de, mais uma vez, trazer a nossa memória. Falamos aqui que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, provavelmente de Corinto, no ano 49 a 52 depois de Cristo, cuja finalidade de Paulo nessa primeira carta era consolidar a fé daqueles irmãos. A segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele já vai trabalhar algumas questões doutrinárias, mais exatamente a respeito de algumas confusões que havia a respeito da vinda de Cristo Jesus, né? Por isso nós temos Paulo trabalhando nessas cartas. E Paulo, ele foi informado por Timóteo a respeito daquela jovem igreja, e Paulo vai perceber alguns traços. Nós falamos sobre isso, levantamos inclusive 1 Tessalonicenses no capítulo 2, quando Paulo elogiou o trabalho daqueles irmãos, né, como que eles estavam se envolvendo na obra de Deus. Mas aqui nesse compêndio de orientação do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: não extingais o Espírito. É uma orientação de Paulo, uma orientação que serve para todos nós que estamos militando no bom combate da fé. Amém? A gente sabe que após a nossa conversão, a gente passa a travar uma batalha espiritual muito grande. A nossa luta, ela não está apenas no campo natural. Falamos aqui que nós temos 3 campos de batalhas. Quais são os 3 campos de batalha que nós temos? A carne, o mundo e o diabo, né? Então essas 3 fontes querem de todas as formas nos fazer parar. E nós precisamos compreender que após a nossa conversão, conforme Paulo escreve à igreja de Éfeso, na nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então a gente passa a ter um desafio muito grande. E a gente percebe que esses desafios eles têm acontecido de uma forma mais intensa nos dias de hoje, em que nós temos de um lado o mundo com todas as suas ofertas, com todos os seus chamamentos. Nós temos do outro lado uma política favorecendo tudo que é desonesto, tudo que é inadequado, tudo que é impróprio. Nós temos de um outro lado uma sociedade complacente, uma sociedade que se harmoniza muitas vezes com aquilo que é imoral. E a igreja do Senhor, nós como igreja estamos dentro desse bojo. E o fato é que como cristãos nós somos chamados para não apenas sermos diferentes, mas também para fazermos a diferença. Amém? Por isso que Paulo, ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, dizendo assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós somos chamados, irmãos, a cada dia mais, a nos conformarmos com este mundo. Mas a orientação da Bíblia é que nós como cristãos devemos andar na contramão do mundo.
Nós não podemos fazer coro àquilo que o mundo está levantando, que contraria a vontade de Deus. O cristão, ele tem que se portar de uma forma diferente. É desafiador. Não é fácil nós sermos cristãos autênticos nos dias de hoje. Você reafirmar a sua fé, você reafirmar as suas convicções, você manter o seu caráter íntegro diante de Deus, isso não é fácil. É um desafio, porque, conforme diz a canção, né, todo dia o pecado faz o quê? Me chama. Não é assim? Então nós somos chamados a cada dia mais a estarmos pecando contra o Senhor. E é muito importante, porque Paulo, quando ele orienta aqui a respeito de nós não extinguirmos o Espírito Santo, não apagarmos o Espírito Santo, isso significa que nós não podemos sufocar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabemos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tem a missão de nos edificar, tem a missão de nos apresentar ao Senhor como uma igreja gloriosa, como uma igreja santa. É o Espírito Santo de Deus quem vai nos guiar a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus quem vai orientar o cristão. Por isso que a Bíblia nos diz que todos os que são nascidos de novo, eles são guiados pelo Espírito Santo. Devemos entender isso nessa noite. Devemos compreender que o Espírito Santo de Deus, ele tem a missão de nos sinalizar sempre, porque ele quer nos convergir a Deus, ele quer nos aproximar de Deus. Às vezes, e muitas vezes, o nosso coração está inclinado a um endurecimento, às vezes nós nos tornamos insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, às vezes nós começamos a petrificar o nosso coração, nos tornamos impermeáveis, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai sempre tocar no nosso coração, e nós não podemos apagar o Espírito Santo dos nossos corações. Quando é que o cristão apaga o Espírito Santo do seu coração, pastor? Nós sabemos. É quando nós tapamos os nossos ouvidos e nos tornamos senhores de nós mesmos. É quando nós não nos atentamos para o que está escrito na palavra. É quando nós achamos que nós não devemos ser norteados pelo que está escrito. Então nós temos hoje N pessoas adulterando a Bíblia, fatiando as Sagradas Escrituras. E quando nós nos portamos assim, nós vamos... Eu estava pensando aqui nesse versículo, irmãos, e me veio à memória, quando eu estava analisando mais uma vez, nessa reflexão, que é muito comum agora, por exemplo, esse tempo seco de estiagem que nós tivemos. Nós vimos aí, né, o corpo bombeiro, mais os brigadistas, não é? O pessoal nas grandes florestas apagando ali o fogo. A gente sabe que o ato de apagar é um processo. Ateou um fogo ali, acendeu, e apagar também é um processo. E é nesse processo que muitas vezes nós não percebemos que sorrateiramente nós estamos apagando o Espírito Santo dos nossos corações. Não é que nós estamos destruindo o Espírito Santo, porque ele habita em nós, somos santuários do Espírito Santo, mas nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus esteja o quê? Fazendo a obra de Deus nos nossos corações. E aí, sorrateiramente, nós vamos entendendo que ele vai dentro do nosso comportamento. Aí você vai se adequando a uma situação imprópria, inadequada à vida cristã, em que você já percebe que não há aquela essência, sabe, de quando você converteu, de quando você entregou a sua vida a Jesus. Você vai perdendo esse ardor. E aí é um perigo muito grande. Por quê, pastor? Primeiro perigo, irmãos, que acontece quando a pessoa sufoca o Espírito Santo na vida dela, ela se tapa, ela não permite que o Espírito Santo de Deus esteja, trabalhando, tocando no seu coração. O primeiro perigo que há é que a fé, geralmente, ela não é mais a mesma. Será que você pode falar comigo? Diga-me assim: a fé não é mais a mesma. É o primeiro perigo. O que significa isso, pastor? Significa que a pessoa passa a não crer mais como cria antes. E muitas vezes elas passam até a questionar muito a Deus. Há uma inversão de valores em que o vaso passa a questionar com o oleiro.
Começamos a questionar com Deus a forma de Deus agir, a forma de Deus operar. Começamos a questionar a existência de Deus. Começamos a questionar tudo a respeito de Deus. Porque a fé, ela já não é mais a mesma. E a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso entender, irmãos, que quando a pessoa vai apagando, veja que em muitas situações, irmãos, em muitos casos, elas começam a questionar até a veracidade da palavra de Deus. Por isso que irmão Pedro vai orientar os irmãos a respeito do comportamento de muitos, dizendo que apareceria muitos escarnecedores, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque as pessoas, elas vão perdendo a essência, porque uma vez que agora Cristo não é mais o centro, uma vez que agora não é Jesus quem está no comando, agora ela está apagando, sufocando a manifestação do Espírito Santo devido a comportamentos inconvenientes, inadequados. Agora ela vai perdendo a essência da fé. Aquela fé que eu creio em Deus, aquela fé que diz assim, ainda que Deus não faça nada, Ele continua sendo Deus. Aquela fé em que muitos vão dizer, eu creio que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Esse tipo de fé vai sumindo do coração da pessoa. Ela passa muitas vezes até a questionar, em muitas situações, se de fato ela é salva ou se não é salva. Se ela é transformada ou se não é transformada. Se ela teve um dia alguma experiência com Deus ou não teve experiência com Deus. Porque ela vai perdendo a essência da fé. Estão entendendo, sim ou não? E quanto a isso, irmãos, nós sabemos que nós não podemos, em hipótese alguma, apagar o Espírito Santo de Deus das nossas vidas, para que a essência da fé continue sempre presente nos nossos corações. Porque a visão que deve nutrir a nossa vida é do apóstolo Paulo. Paulo falou assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? A fé. Será que você pode falar isso comigo? Diga-me assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Isso precisa estar presente. Estamos combatendo o bom combate, estamos numa carreira espiritual, estamos, irmãos, militando. E no final de tudo, no resultado final, nós devemos conservar a nossa fé. Isso você não pode deixar o diabo roubar do seu coração. Você não pode deixar o diabo furtar do seu coração. Amém? Fé em quê, pastor? Fé na doutrina limpa, de que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, de que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fé de que é uma igreja, um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Fé que assim como Jesus, ele foi assunto aos céus, ele irá de voltar para buscar a sua igreja. Fé de que o tempo presente, as lutas do presente século não se podem comparar com a glória que há de se manifestar em Cristo Jesus. Essa fé nós não podemos deixar que o diabo esteja furtando dos nossos corações. Mas quando o crente vai apagando o ardor do Espírito Santo do seu coração, ele vai perdendo a essência dessa crença em Deus. Segundo perigo, irmãos, que há quando a pessoa ela vai sufocando, ela vai apagando o Espírito Santo do seu coração. O amor, ele é apagado do seu coração. Será que você pode falar comigo? Diga comigo assim, o amor é apagado do seu coração. A pessoa não é feliz, porque ela vai perdendo essa essência. A Bíblia nos diz, irmão João, que Deus é amor. Olha o conceito, Deus, a personificação de Deus é o amor. Deus é amor. E a pessoa, irmãos, ela não é mais feliz em Deus e se torna, sabe, aquela pessoa fria, aquela pessoa sem misericórdia, aquela pessoa sem afeto, aquela pessoa sem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está apagando o seu coração. Então ela não está mais, essa questão de amor, parece uma questão muito utópica, parece uma questão assim, sabe, muito distante da gente. Amar num contexto tão hostil que nós vivemos, amar num tempo de tanto desamor presente, amar no contexto em que há tantas rivalidades,
Amar num contexto em que tem pai matando filho, filho matando pai, e assim sucessivamente na sociedade, em que é uma frieza generalizada. Amar num tempo em que a pessoa está caindo, morrendo no meio da rua, e as pessoas preferem tirar foto da pessoa, filmar, para postar nas redes sociais do que socorrer essa pessoa. É um desafio muito grande, mas nós como cristãos, nós fomos chamados, irmãos, primeiramente para amarmos a Deus acima de todas as... Quais são os 2 mandamentos? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão da vontade própria, assim como perdoar. Está nas nossas mãos o poder da escolha. Quando o cristão, irmãos, ele tem o seu coração acendido pelo Espírito Santo, reaceso pelo Espírito Santo, quando ele tem um ardor do Espírito Santo na sua vida, ele não vai ter dificuldade de amar. Sabe por quê? Porque ele sabe que o amor de Deus está derramado nos nossos corações, sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós olhamos para nós e percebemos que, apesar da nossa falibilidade, dos nossos constantes erros, das nossas constantes falhas, Deus mesmo assim continua nos amando. Amém? Deus continua nos amando. A misericórdia de Deus continua sobre nós. Já imaginaram se Deus fosse, irmãos, nos tratar conforme as nossas iniquidades, os nossos pecados? Certamente nós não estaríamos aqui. Mas louvado seja Deus, porque Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E nós precisamos entender que manter o coração, essa chama apagada, significa perdermos a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos como sendo a imagem e semelhança de Deus, e amar o nosso próximo como sendo também a criatura de Deus, independentemente das circunstâncias. Esse olhar de amor, esse olhar terno, esse olhar que vai levar você a transitar pelas ruas da cidade e ver um mendigo com olhar diferente, e ver uma prostituta com olhar diferente, e ver um desprovido financeiramente, materialmente, de uma forma diferente, e olhar também o rico, olhar aquele que tem bastante dinheiro com olhar diferente, como sendo objetos do amor de Deus. Isso, irmãos, só se é possível quando nós nutrimos o nosso coração desse amor de Deus derramado nos nossos corações, que é o amor ágape, é o amor perfeito. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus vai dizer assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Olha o que está escrito, vamos ler juntos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus já alertava a todos nós. Está lá, Mateus capítulo 24, versículos 1 a 14, ali se encontram os prenúncios, aquilo que estaria acontecendo antes da vinda de Jesus, do retorno de Jesus. No versículo 14 de Mateus 24, Jesus vai falar assim: este evangelho do reino será pregado em todo mundo, e assim testemunho de todas as gentes, a todas as nações, e então virá o fim. Vai fechar. É quando eles perguntam para esse Senhor: mas que sinal haverá da tua vinda, o fim do mundo? E dentro das orientações de Jesus, ele vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Estão entendendo, sim ou não? Irmãos, o que significa ter uma ausência de amor? Pastor, estou esfriando, já não tem tanto amor nem a Deus, sabe? Servir a Deus é pesado, servir a Deus, sabe, é cansativo, servir a Deus é enfadonho, servir a Deus, irmãos, essas questões, elas se manifestam apenas tendo essas percepções, mas também o cristão que está com o esfriamento do amor, ele não prega mais o evangelho, ele não anuncia mais as boas novas, ele não fala mais de Cristo, sabe? Mas aquele que tem o seu coração aceso pelo Espírito Santo é capaz de dizer, como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, que você conhece muito bem: porque não me envergonho do evangelho. Aleluia, vamos falar juntos? Porque não me envergonho do evangelho de quem? De Cristo. Porque é o quê? É o poder de Deus, é o dunamis de Deus. Amém?
é aquilo que Deus usa para transformar a vida do homem, para, trabalhar com ele. E quem tem o amor de Deus no coração, irmãos, ele entende Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o perigo de estar com o coração apagado do Espírito Santo, apagar o Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, nós estamos dizendo que a fé, ela não permanece mais a mesma. O amor, ele é apagado do coração. Aí o ódio assume o lugar. Aí a indiferença assume o lugar. Aí aquilo que contraria a vontade de Deus assume o lugar, porque o amor está esfriando. E nós, como igreja do Senhor, irmãos, a orientação de Paulo à igreja de Tessalônica serve para todos nós. Ecoa nos nossos ouvidos nessa noite, com uma marca de Deus para cada um de nós, em que nós devemos manter a nossa fé, em que nós devemos manter esse amor de Deus presente nas nossas vidas, mas só vamos conseguir fazer isso estando com o nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Terceiro lugar, irmãos, uma pessoa que está apagando o Espírito Santo do seu coração, ela perde a alegria do Espírito Santo. Você pode falar comigo? Sim, a pessoa que está apagando, extinguindo o Espírito Santo, ela perde a alegria do Espírito Santo. Quando nós lemos Neemias capítulo 8, versículo 10, ali está escrito: a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, este princípio colocado ali no livro de Neemias, ele continua prevalecendo até hoje. A alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Amém? Ou seja, quando nós estamos apagando o Espírito Santo, essa alegria, ela some, ela evapora da vida do cristão. Nos tornamos crentes tristes, aborrecidos, nos tornamos crentes amargurados, nos tornamos crentes, irmãos, azedos, nos tornamos crentes porcos espinhos. Por quê? Porque a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela já não está existindo mais. E aí ficam as frustrações, aí ficam as questões de fontes erradas. O profeta Abacuque, irmãos, vai nos mostrar que quando nós estamos com o nosso coração aceso, cheio do Espírito Santo de Deus, as circunstâncias adversas, por mais complexas que elas sejam, por mais problemáticas que elas sejam, por mais difíceis que nós estejamos vivendo, as situações no tempo presente, quer seja no campo pessoal, físico, ou no campo familiar, ou eclesiástico, ou sociológico, em relação à sociedade, ele vai nos mostrar, irmãos, que nada pode roubar a alegria do cristão que tem o seu coração cheio do Espírito Santo. Por isso que nós temos em Abacuque 3, 17, 19, que você conhece muito bem, em que ele vai apontar um cenário todo desfavorável, mas a conclusão dele é que ainda que não haja vacas nos currais, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vida não dê fruto, qual que é a conclusão dele? Todavia, vamos falar juntos? Todavia, está escrito lá, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos falar bem forte? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Olha o versículo seguinte. Versículo seguinte, o que está escrito? O seu Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. A outra tradução fala assim, que ele os faz andar altaneiramente. Mas só se tem essa percepção, irmãos, quem não está apagando o Espírito Santo do seu coração. Quem está apagando o Espírito Santo do seu coração tem o perigo de perder a essência da fé, a essência do amor e também a essência da alegria. Olha o Salmo 16, versículo 11. O que está escrito, Renato? Salmo 16, versículo 11. Projeta para a gente, olha lá, vamos ler juntos? Olha o que está escrito, Salmo 16, versículo 11. Quando nós nos relacionamos com Deus, né? Vamos ler juntos? Far-me-ás ver
a vereda da vida, na tua presença há o quê? Vamos ler mais forte. Na tua presença há fartura de alegrias. Aleluia! Na presença de Deus há fartura, a bonança de alegria. Por isso que o profeta está dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o cristão que está pagando o Espírito Santo, irmãos, ele pede essa essência da alegria do Espírito Santo. Davi sentiu isso no coração. Salmo 51, ele vai orar inclusive, dizendo: torna-me a dar a alegria da vida eterna e o gozo do Espírito Santo. Em Filipenses, irmãos, capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer aos irmãos: alegrai-vos no Senhor. Vamos falar juntos? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós, alegria no Senhor. O cristão, irmãos, que está pagando o Espírito Santo, ele não tem alegria em Deus, ele não tem satisfação em Deus. Lembra lá do Salmo 37, versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não é? As pessoas, elas vão perdendo essa essência. Precisamos entender. Olha, agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor significa: tenha prazer em Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. As pessoas que estão apagando o Espírito Santo, não sei como está o seu coração nessa noite, mas nós estamos sendo chamados para que possamos, em nome de Jesus, atentarmos para a orientação do apóstolo Paulo, não apagando o Espírito Santo do nosso coração, para que a fé continue viva em nós, para que o amor continue vivo nos nossos corações, e para que a alegria do Senhor continue sendo a nossa força. Amém? O cristão, irmãos, que está apagando o Espírito Santo, porque essa palavra aqui não é para descrente não, viu gente? Essa palavra foi dirigida à igreja. Então o cristão que está perdendo, apagando o Espírito Santo, sufocando o Espírito Santo, endurecendo o coração em relação ao Espírito Santo, ele tem um perigo de perder também a sua paz. Você pode falar comigo? Diga-me, se o cristão que está apagando o Espírito Santo corre o perigo de perder a sua paz. Sim ou não? O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai nos orientar dizendo assim, Filipenses 4:7: e a paz de Deus guardará os vossos corações. Precisamos entender a importância da paz de Deus. Sabe essa saudação que nós fazemos? A paz do Senhor, graça e paz, meu irmão, que Deus te abençoe. Isso tem uma importância fundamental. Às vezes nós fazemos mais por hábito religioso e perdemos a essência. Mas eu sempre tomava bênção da minha mãe, eu encarava esse ato, né, de todas as vezes, né, ia na rua, chegava: bênção, mãe, dá uma voltinha, voltava: bênção, mãe. Às vezes ela falava assim: meu filho, mas que tanta bênção você quer, né? Às vezes o filho não tem a ideia, né, por trás da importância do ato dos pais dizer assim: que Deus te abençoe, meu filho, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma prova, está difícil, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus ilumine o seu coração. Às vezes perdemos essa essência. Irmãos, Paulo está dizendo assim: a paz de Deus guardará os vossos corações. Como nós precisamos da paz de Deus. É muito importante nós percebermos que Jesus, irmãos, ele veio para, uma das coisas que ele veio para nos trazer é a paz. É a paz. Será que você pode falar isso com o irmão Gustavo? Você vai fazer: meu irmão, uma das coisas que Jesus veio trazer é a sua paz. Olha o que Jesus falou em João 14:27, que você conhece muito bem: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Por isso não se atemorize. Olha que coisa. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Irmãos, nos momentos mais difíceis dos discípulos, em que eles estavam trancafiados numa casa, Jesus chega e o primeiro ato de Jesus é falar o quê? Paz seja convosco. Nos momentos mais difíceis
que enfrentamos na nossa vida. Precisamos, irmãos, o crente que está, sabe, com seu coração cheio, está apagando o Espírito Santo, ele tem os seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor, e ele pode ouvir o sussurrar da voz do Supremo Pastor das nossas almas, nos momentos mais difíceis, dizendo assim: a minha paz eu deixo contigo. Essa paz, irmãos, que é maravilhosa. Amém? Paz não é ausência de luta, mas é confiança que nós temos em um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. As lutas estão ali, os problemas estão ali, mas você está numa condição espiritual muito mais elevada, a ponto de não permitir que nada esteja ali roubando a paz do seu coração. Agora, quantas vezes nós não estamos vivendo essa verdade? Quantas pessoas há que estão, sabe, ansiosas, estão caindo cabelo, estão tendo reflexos na vida física, uma falta de paz interna terrível, irmãos. Quantas pessoas há assim, que não conseguem dormir, ausência de paz? Quantas pessoas há que quando debruçam ali a cabeça sobre o travesseiro que deveria ser aquele lugar de conforto, a pessoa fica com a cabeça fomentando ali tantas coisas, de tal maneira que ela fica rolando para lá e para cá, e ela não consegue. Na minha época de infância, é da época do Everson também, existia uma música, né, que a gente cantava muito lá no passado. Era uma música até muito ingênua, uma música muito simples, mas a gente vivia isso na realidade, né? Que era a Pulga e o Percevejo fizeram a combinação de fazer uma serenata debaixo do meu colchão. Alguém lembra dessa música? Gente, nós vivíamos essa música literalmente falando. Percevejo e Pulga. Fomos morar numa casa que ela estava infestada, tivemos que pintar e tudo. E você sabe por quê? Aí fala assim, como é que a letra fala? Torce, retorce, né? Procuro, mas não vejo. Não sei se era Pulga, se era Percevejo. Aquilo é porque a picada do tal do Percevejo é terrível. Aquilo cria uns vergões no corpo. Graças a Deus ninguém passou por isso aqui, só o pastor, não é? Pulga tinha. Terrível, irmãos. Figuradamente falando, irmãos, às vezes, sabe, a ausência de paz produz esse tipo de inquietude na alma, em que a pessoa, sabe, rola para lá, rola para cá, e fica, procuro, mas não vejo, e ela fica com uma ausência de paz muito grande, sendo que o nosso Senhor já nos deixou claro: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Por isso não se atemorize, não precisam ficar com medo, não precisam ficar perturbados, não precisam ficar atormentados, não se atemorizem, fica, sabe, essa paz, irmãos. Amém? Isaías 26, Renato, gostaria que você colocasse para nós. No versículo 3, nós temos uma promessa do Senhor a respeito de Jesus. Olha o que está escrito ali. Você pode ler comigo? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Será que você pode ler mais uma vez comigo? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, aquele que confia em ti. Aleluia! Tem gente que confia em Deus nessa noite? Você confia no Senhor? Então está escrito que Ele conservará, Ele manterá em paz aquele cuja mente está firme nele. Amém? Agora, quando nós apagamos o Espírito Santo do nosso coração, aí essa paz, ela parece muito longínqua, muito distante da gente. Ela parece que é só para os outros, menos para a gente. E aí ficamos tão ansiosos, tão perturbados, tão inquietos, tão, sabe, precisamos entender isso. Por isso que Paulo está orientando esses irmãos, essa nova igreja, essa igreja de Tessalônica: não extinguais, não apagueis o Espírito Santo, porque se vocês apagarem, vocês vão perder a fé, vocês vão perder o amor, vocês vão perder a alegria, vocês vão perder também a paz. E não é alvo de Deus que nós estejamos perdendo esses valores nas nossas vidas. Mas o que, pastor? Irmãos, quando o cristão apaga o Espírito Santo, sufoca o Espírito Santo,
Lembrando que o Espírito Santo de Deus, ele vem, fala, toca, mas a pessoa, ela prefere manter-se endurecida, ela prefere tapar os ouvidos, ela prefere engessar o seu coração para não ouvir o Senhor. E quando isso acontece, ela perde também o poder contra o pecado. Será que você pode falar comigo? Diga comigo assim: o cristão que apaga o Espírito Santo perde o poder contra o Espírito Santo, ou contra o pecado, perdão. Diga comigo assim: perde o poder contra o pecado. Irmãos, é muito importante nós observarmos isso, porque nós cantamos exaustivamente que nós fomos, Deus mudou o nosso endereço, amém? Outrora fazíamos parte do reino das trevas, hoje fazemos parte do reino da luz. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14, a respeito do pecado. Pastor, o que é o pecado? Pecado é muito mais do que apenas nós entendemos o seu significado etimológico, que é avon, que é errar o alvo. Pecado significa agirmos, irmãos, tendo nas nossas vidas tudo aquilo que nos afasta de Deus. De uma forma bem simplificada, pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Será que você pode falar isso? Me diga assim: pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aqui é importante, olha o que Paulo vai dizer. Projeto para nós, Renato, por favor. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós. Olha lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado domina, irmãos. Uma pessoa dominada é pior do que um cão que é dominado. Já viu um animal domesticado, né, que come, né, faz o que o seu dono está mandando? O animal domesticado pula, faz tal e vai fazer. Uma pessoa que é dominada pelo pecado, ela fica como um animal assim dominado, ela fica como alguém que é manipulado, ela não consegue. E nós precisamos entender que Deus, quando fez o homem lá no jardim do Éden, o princípio de Deus foi dar ao homem autoridade, domínio sobre todas as coisas. Mas nós sabemos que após a queda do homem, o homem de dominado passou a ser o homem de dominador, o homem de dominador, ele passou a ser dominado. E ele, a partir de então, percebemos, desde Gênesis 4, Caim matando Abel, o homem sendo dominado pelo pecado. Mas Jesus, ele veio como sendo o segundo Adão. E quando Jesus, ele veio, segundo o que nós temos em Lucas capítulo 10, que você conhece muito bem, Jesus falou assim: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Mas eis aí, o que diz Jesus? Vos dei autoridade e poder para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Irmãos, ele veio para resgatar essa autoridade como havia perdido lá no Éden, e entregar essa autoridade a nós como cristãos, como igreja. Portanto, se você está aqui nessa noite e tem sido dominado pelo pecado, e pecado aqui vai desde sentimentos dos mais miseráveis, sabe quantas pessoas estava conversando com alguém, e alguém estava dizendo assim, infelizmente uma casa, pai, filho, todo mundo dominado pela pornografia. Irmãos, quantas vezes nós encontramos pessoas sendo dilaceradas, perdendo família, perdendo casa, perdendo tudo por causa da pornografia, e tantas coisas sucessivamente, porque a pessoa perde o domínio. O pecado não pode. Se você está sendo dominado pelo pecado, você tem que abrir mão. Você tem que falar assim: quem reina na minha vida é Jesus. Significa que você está apagando o Espírito Santo de Deus na sua vida. Fomos chamados para sermos um povo liberto pelo Senhor. Amém? E o temor de Deus precisa estar presente nas nossas vidas. Você pode falar isso com o irmão? Fala assim: meu irmão, o temor de Deus precisa estar presente na sua vida, pois quando não há temor de Deus, o caráter se torna deformado e a vida se torna um verdadeiro inferno. Não tem outra questão a não ser essa. Quantas pessoas há que estão transformando as suas vidas no inferno, literalmente falando, não é? Estão transformando a vida porque estão sendo dominadas. É triste, irmãos.
Uma pessoa dominada, você passa ali no bairro Lagoinha, em frente à Pedreira Padre Lopes, você passa ali, dá dó. Aqueles jovens dominados pelas drogas, andarilhos, sem autonomia, sem decisão, não tem mais decisão, pessoas dominadas. Deus não nos chamou para sermos dominados, amém? Por isso que a Bíblia nos diz em Provérbios 14, 27, que o temor do Senhor é a fonte da vida. Provérbios 16, 6 nos diz assim: pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando nós, irmãos, apagamos o Espírito Santo, a gente perde o poder contra o pecado. Nesta, muitos há que voltam às velhas práticas. Quantos nós conhecemos assim? Antes diziam que foram libertas do alcoolismo, depois voltaram a beber. Antes diziam que foram libertas de jogos, depois voltaram a jogar. Antes disseram que eram libertas, foram libertas das drogas e depois voltaram a se drogar. Irmãos, eu creio que Jesus, Ele liberta. Amém? João capítulo 8, 32 e 36, que você conhece muito bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a pessoa ela apaga o Espírito Santo, ela perde o poder, o domínio, o controle. Ela passa a deixar que as situações controlem as suas ações. E nós não podemos agir dessa forma. E se porventura em algum momento da sua vida a gente permitiu que isso acontecesse, é hora da gente rever, repensar, é hora da gente voltar ao trilho, é hora da gente confessar ao Senhor, é hora da gente dizer: Deus, eu não posso continuar vivendo assim, Senhor, eu não posso continuar sendo escravo do pecado, conforme nós cantamos. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não posso mais me tornar um escravo do pecado, porque ser escravo do pecado é trazer medo para si. O outro perigo, irmãos, estamos caminhando para o final. O outro perigo que há, quando a pessoa apaga o Espírito Santo, digo-me assim, quando o cristão apaga o Espírito Santo, ela perde a unção do Espírito Santo da sua vida. Aqui, irmãos, eu diria que é o ápice do caos espiritual. Aqui eu diria que é o fundo do poço. Aqui eu diria que é o fundo mais profundo que um cristão possa chegar, que é perder a unção do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos em unção, o irmão João vai dizer assim: vós já tendes a unção. Jesus, irmãos, ele falou assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. E da mesma forma que Jesus ele foi ungido, ele também tem nos ungido com o Espírito Santo. E perder a unção do Espírito Santo, de fato significa perder a essência, sabe, o motor do carro que funde, e que você não tem outra alternativa, não tem como mais você ligar o carro, você precisa parar esse carro, passar por uma revisão, refazer, retificar o motor desse carro, para que ele possa perder a unção de Deus, irmãos. Repito, é o ápice do abismo de quando a pessoa apaga o Espírito Santo da sua vida. Porque a unção de Deus é que faz a diferença na vida do cristão. É a unção de Deus, irmãos, que faz com que o nosso coração esteja manifestando a essência do reino de Deus. O cristão cheio do Espírito Santo, da unção de Deus, é um crente diferenciado, é um crente alegre, é um crente feliz, é um crente, irmãos, que tem prazer em pregar, tem prazer em anunciar o Evangelho, é um crente que tem prazer em estar cooperando na obra do Senhor, é um crente que tem prazer em estar estendendo a mão ao necessitado. O cristão, irmãos, que tem a unção de Deus, ele não mede, sabe, dificuldade para fazer nada para Deus, ele se dispõe porque tem unção de Deus.
Agora, quando você pede essa unção, tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é com sacrifício, tudo é, não vou fazer, eu não consigo, não posso, e aí começamos a arrumar tantas desculpas, porque perdemos a unção. Mas a boa notícia é que a unção de Deus, ela pode ser restaurada na sua vida. A unção de Deus, ela pode ser restaurada na vida do cristão. Os dons de Deus, eles podem ser renovados nas nossas vidas. Mas eu não sei como você está aqui nessa noite. Não sei se você tem batalhado de fato para observar a orientação de Paulo, em que ele está nos dizendo: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Você possa, em nome de Jesus, entender que há um grande perigo por trás, quando o cristão ele não observa esta orientação do apóstolo Paulo. E se você quer andar na contramão do ato de apagar o Espírito Santo, se você quer ter o Espírito Santo de Deus aceso na sua vida, é preciso que você entenda nessa noite que é preciso termos um coração arrependido. Diga comigo: eu preciso me arrepender dos meus pecados. Diga comigo: eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao quebrantamento diante de Deus. Eu preciso voltar a uma busca sincera de Deus na minha vida. Amém? Se você entendeu a mensagem nessa noite, fique de pé no seu lugar. Aqueles que puderem, obviamente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. No Velho Testamento, irmãos, livro de Juízes, capítulo 16, nós temos alguém ali que é um exemplo de pessoa que perdeu a unção da vida dele. Quem se lembra? Sansão. Sansão não apagou a ação do Espírito Santo de um dia por outro, e foi brincando com coisas sérias. Dalila chegava para ele, perguntava onde estava a sua força, e ele, assim e tal, e ele foi, sabe, brincando, até que chegou o dia em que, de fato, ela conseguiu extrair dele o segredo. E quando ele tentou esboçar alguma atitude, estava enfraquecido, porque havia perdido a unção de Deus. E o primeiro ato dos inimigos, que você já sabe muito bem, foi amarrar Sansão. O primeiro ato do inimigo, quando nós apagamos o Espírito Santo, é querer nos amarrar, é nos embaraçar com as coisas desta vida. O irmão Paulo, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai nos orientar dizendo assim, que nós devemos deixar o pecado que tão de pé nos odeia, e devemos deixar todo o embaraço. Nada pode nos embaraçar. Mas a primeira coisa que o inimigo fez foi amarrar Sansão. Sucessivamente o inimigo veio e perfurou os olhos de Sansão, que você conhece bem a história. Já imaginou bem? Cara forte, símbolo de vitória, com uma queixada matou não sei quantos filisteus, mais de 1000 filisteus ali, unção de Deus. Não era a queixada em si, aquela força dele batalhando, lutando e tal. Deus dando vitória, desbravando, mas de repente perde a unção. Tem as suas mãos amarradas, tem os seus olhos perfurados. Depois vai servir de escravo, até o ponto de tirar a sua própria vida. O inimigo quer fazer isso conosco, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros? Amém? Queria chamar o ministério de louvor. Vamos cantar essa canção de novo, Marlos, por gentileza. Eu não sou mais escravo do medo. Vamos, em nome de Jesus, orar uns pelos outros agora. Você que entendeu essa mensagem, Deus quer restaurar em nós essa fé genuína. Deus quer restaurar em nós essa alegria que vem do Senhor. Deus quer restaurar em nós, irmãos, a sua paz. Deus quer restaurar em nós o amor. Deus quer restaurar em nós a capacidade de nós vencermos aquilo que quer nos vencer. Amém? Amém? Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado agora. Vamos orar. Você que está na sua casa nos acompanhando,
Talvez você não observou a orientação de Paulo. Não apagueis o Espírito Santo. Talvez você está vivendo uma vida cristã distante do Senhor, afastado do Senhor. Mas de alguma maneira Deus está querendo lhe trazer de volta. Está nos mostrando os perigos para que a gente não venha cair nesse poço tão profundo. Porque Deus é a nossa alegria. Ele é a nossa solução. Aleluia, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai amado, como igreja do Senhor. Sabemos da seriedade da vida cristã. Sabemos que o Senhor tem nos chamado, Deus, para de fato fazermos a diferença. E se porventura, Deus, há indícios de que nós temos apagado o Espírito do Senhor dos nossos corações, Aleluia. que o Senhor possa nos perdoar nessa noite. Que o Espírito do Senhor possa produzir, Senhor, a capacidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Ti, ó Deus, as nossas falhas. Que o Espírito do Senhor, ó Deus amado, possa nos conduzir a entender, Senhor Deus, ó Pai, que é preciso nós voltarmos ao primeiro amor. É preciso nós, ó Deus, de fato, ó Deus amado, resgatarmos a nossa comunhão com o Senhor. Nós não queremos, ó Pai, lidar com a vida cristã divorciado dessa comunhão com o Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, em nome de Jesus, ligados ao Senhor, nós queremos, ó Pai, glorificar o Teu nome, Senhor. Toma, Deus amado, a Tua igreja presente aqui nas Tuas mãos. Toma aqueles irmãos que estarão, ó Deus, estarão nos acompanhando nas redes sociais diante do Senhor. Abençoa, Deus, o Teu povo. Abençoa, Deus amado, em nome de Jesus. Sabemos que para nós é um privilégio servirmos a Ti, Senhor. Sabemos que para nós, Deus, é um privilégio nós, ó Deus, estamos glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Sabemos que para nós, Deus, é um privilégio termos o nosso nome escrito no livro da vida. Sabemos que para nós, Deus, é um privilégio estarmos inseridos na igreja local. Ó Deus, ambiente, ó Deus, em que a presença do Senhor se manifesta, se torna notória, Deus amado, no nosso meio. Para nós, Deus, é um privilégio estarmos orando uns pelos outros, porque a Tua palavra se nos diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Para nós, Deus, é um privilégio estarmos glorificando, louvando o Teu nome, cantando ao Senhor, porque a Tua palavra nos diz que nós devemos celebrar com alegria ao Senhor. Ó Deus, e nessa noite, Pai, nós colocamos no Teu altar, Senhor, as nossas vidas, nós que aqui estamos. Ó Deus, que ao longo da semana eu sei que nós vamos nos deparar com situações, ó Deus, das mais difíceis, ó Pai amado. Alguns, quando ligarem seus computadores, os seus celulares, estarão encontrando desafios ali, ó Pai amado, ó Deus, chamando para o mau uso da tecnologia. Mas que o Senhor possa, Deus, tocar em suas vidas. Que Teu Espírito Santo possa sinalizar que há um limite. Ó Deus, em nome de Jesus. Para outros, ó Deus, no trabalho, serão instigados, ó Deus, a agirem com vingança. Mas que o Senhor possa agir com misericórdia, orientando cada coração, cada vida, iluminando os nossos passos. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, e que o temor do Senhor, que nos leva, Deus, a estarmos, ó Deus amado, andando, ó Deus, gerando uma harmonia entre aquilo que somos e aquilo que fazemos. Ó Deus, que o Espírito do Senhor possa estar nos direcionando a cada dia mais este grande amor, em nome de Jesus, Pai. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão, em nome de Jesus. Seja abençoada, minha irmã, em nome de Jesus.
Sejamos abençoados em nome de Jesus. Você pode falar isso com o irmão? Faz, meu irmão, seja abençoado em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar. Com uma melodia, Aleluia. Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo Você foi do liberto. medo. Você foi liberta, minha irmã. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo.
Jesus. Amém. Um aplauso e aceito no seu lugar. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.